Tá claro para vocês que nós estamos falando de uma rivalidade intensa, bastante perigosa, são nações imensas, uma rivalidade que não é só nacional por território, mas envolve uma questão religiosa, étnica, e com isso, né, a Índia é um país gigante, que se imagina ter um lugar no mundo e vários outros países no mundo com bombas atômicas. A Índia entende que ela também precisa ter uma bomba atômica. Começa o seu programa nuclear, desenvolver as suas armas atômicas nos anos 70, e o primeiro teste indiano acontece em 1974. O Paquistão vai demorar mais tempo. No final das contas, os dois fazem 5 testes e os dois se declaram, Índia e Paquistão, se declaram países atômicos em 1998. O Paquistão é o único e primeiro país islâmico com uma bomba atômica. E o líder do seu programa nuclear, o cientista, o A.K. Khan, ele é uma figura que vai criar uma grande rede de venda dessa tecnologia, que vai ajudar a Coreia do Norte, que vai ajudar a Irã. Então, grande parte da proliferação nuclear vem de origem do programa nuclear paquistanês. A Índia, claro, achava que ela tinha que ter, e também um território maior, também consegue a bomba, antes até. E é importante lembrar que os dois países nunca assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou seja, nunca fizeram parte, nunca quiseram fazer parte, já almejavam e vislumbravam que iriam ter a sua bomba atômica, e isso acontece. E aqui nós temos um case, né, na história de países que entraram em guerra, porque as guerras vão continuar, vou citar mais algumas delas aqui para vocês, onde os dois têm bombas atômicas e não tivemos uma guerra nuclear, apesar dos dois países terem entrado em choque, em confronto. E aí, logo depois, então, da bomba atômica, em 99, um novo conflito, uma nova guerra entre Índia e Paquistão, de novo agora, pela região da Caxemira, e o conflito acontece aqui em Kargil. Só para vocês terem uma ideia, aqui, né, tá a linha de controle, essa é a região da Caxemira. Então, o conflito vai acontecer aqui, uma das guerras, dos conflitos de maior altitude da história. E a Índia vence, o Paquistão é obrigado a se retirar. E dali para frente a gente não tem mais guerras formais, nós temos conflitos de baixa intensidade, principalmente com ataques terroristas do lado do Paquistão. O primeiro desses ataques é em 2001 contra o Congresso em Nova Delhi. O Lashkar-e-Taiba, que é a organização terrorista, uma organização terrorista bastante violenta, assim, efetiva em número de mortes, a nível de Al-Qaeda e Estado Islâmico. Aí, em 2008, nós vamos ter aqui em Mumbai, que tem até o filme conhecido, que é Ataque ao Taj Mahal. Se vocês não assistiram, assistam, que conta um pouco dessa história. E aí depois, em 2019, nós vamos ter um outro ataque aqui na região da Caxemira, e esse ataque vai provocar uma reação bastante intensa da Índia, a ponto dela mudar a Constituição. Lembra que eu tinha dito que a parte da Caxemira controlada pela Índia era uma região semi-autônoma? Agora ela vai se tornar uma região totalmente incorporada à Índia, tanto que não tem mais mudança aqui. Isso daqui é território da Índia, dominado e controlado pela Índia. Forças indianas exercem uma pressão, uma presença, o governo indiano está aqui, enfim, muda completamente. Isso certamente é um ponto muito preocupante para o Paquistão e para os muçulmanos que estão ali, mas a gente vai ter na sequência a pandemia. E aí a mobilização social, questões que facilitariam uma resistência, né, uma continuidade da violência, são congeladas. Então a pandemia ajuda para isso. E na sequência, tanto a Índia quanto o Paquistão, eles começam a focar em outros problemas.
é exatamente no ano seguinte, em 2020, que nós vamos ter o choque daquele que eu falei que tem um vídeo aqui no canal que vocês têm que assistir, que é a maior guerra do mundo, que é entre Índia e China, vai acontecer aqui em 2020. E o Paquistão, ele também começa a ficar preocupado, né, com outras coisas. Tem duas preocupações. Primeiro é com o Afeganistão, e que o Afeganistão, vocês sabem, Talibã, é um lugar super instável, e você tem o Talibã do Paquistão aqui em áreas desse lado, perto da fronteira. Então o Paquistão ele começa a lidar com instabilidades causadas pelo problema no Afeganistão e por problemas internos. Politicamente, o Paquistão é muito instável, vários golpes militares, líderes presos, tem um monte de outras coisas que chamam a atenção do Paquistão, então ele se foca para dentro. A Índia está focada com o problema com a China e, enfim, seu crescimento, sua posição no mundo. Então eles param de olhar um para o outro, Índia e Paquistão, param de prestar atenção. Mas, nesse período, a Índia também começa a ocupar mais, né, ou enviar mais turistas, permitir um grande turismo de indianos vindo aqui, como se fossem os Alpes da Índia. Então você tem um crescimento da presença indiana na região. E óbvio, nós tínhamos uma condição geopolítica diferente. Por mais que tivesse uma rivalidade ainda nessa época, né, entre Estados Unidos e China, as grandes potências não tinham interesse em deixar esse conflito entre Paquistão e Índia correr solto. São duas potências atômicas, tem um elemento religioso nessa disputa, uma coisa que pode perder o controle. E todo mundo tentava apaziguar. O cenário geopolítico hoje é diferente, como vocês sabem bem. Índia e Estados Unidos estão no auge da sua guerra comercial. O eixo das ditaduras está trabalhando ativamente em conjunto com Rússia, China, Coreia do Norte, Irã. Nós tivemos o conflito da Rússia, Oriente Médio com o Irã, suas proxies, né, o eixo da resistência contra Israel, a situação com Taiwan cada vez mais perigosa. Então, assim, o mundo mudou. E um ponto importante é que os Estados Unidos, antes, ele tinha que ter uma boa relação com o Paquistão. Por quê? Porque ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo aqui no Afeganistão. E o único jeito de você conseguir penetrar e ter uma presença, né, um acesso bom ao Afeganistão é via o Paquistão. Mas aí a gente não pode esquecer também que o Bin Laden foi encontrado aonde? Foi encontrado aqui, ó, em Abbottabad. E, ó, aqui já é a fronteira, né, com a Caxemira, está perto de Islamabad. Então, claramente, os Estados Unidos, depois que abandonaram o Afeganistão, não precisam mais ter essa boa relação com o Paquistão. E meio que tomaram o lado da Índia. Então a Índia se sente mais segura. Mas o Paquistão também ganhou um aliado que já era, mas mais formal ou mais presente, que é a China. A nova Rota da Seda, e tem aqui no canal um vídeo do corredor chinês-paquistanês, ou corredor paquistanês, chama o vídeo, sobre a Rota da Seda para o Paquistão. E o que a China faz? Ela constrói um porto aqui em Gadwar para ela pegar o petróleo que sai aqui do Golfo Pérsico, né, do Irã, Arábia Saudita, e já para aqui nesse porto e enviar isso daqui por gasoduto, oleoduto, para chegar na China. Com isso, a China não precisa fazer o quê? Percorrer, navegar isso daqui, passar pelo Estreito de Malaca e sofrer possíveis bloqueios navais aqui, seja pela primeira cadeia de ilhas ou pelo um fechamento do estreito. Tudo isso vai dificultar a vida da China. Então a China, com a nova Rota da Seda, começa a construir outros acessos diferentes, e o Paquistão é um deles muito importante. O porto de Gadwar está aqui próximo do Irã e já na saída do Golfo Pérsico,
uma das maiores rotas de petróleo do mundo. Então, o Paquistão e a China se aproximam cada vez mais de uma forma muito dependente. E sem os Estados Unidos, o Paquistão fica mais com a China. E como eu disse para vocês, a China também tem regiões e interesses aqui. A China controla essa região aqui toda pontilhada, que é o Aksai Chin, e quem diz que essa região dele é a Índia. Então a Índia diz que a China está ocupando uma região sua, e o Paquistão, o que ele faz? Ele cede aqui um território para a China, para ter a China do lado, protegendo. Então, a região da Caxemira, ela não envolve só a disputa de território entre Paquistão e Índia, mas a China também tem um território aqui. E esse território é super importante porque tem estradas chinesas que vão conectar, né, o Tibete, que está aqui, com Xinjiang, que está aqui. E ele tem que passar por aqui essas estradas. E são dois territórios mais instáveis para a China, o Tibete, com a resistência dos tibetanos, e os muçulmanos uigures dessa outra província chinesa, que temos um genocídio acontecendo aqui, campos de prisões forçadas, enfim, tem um monte de outras instabilidades e esse espaço aqui também é estratégico para a China. Com isso, então, vocês estão entendendo que não é um conflito que envolve só o Paquistão e a Índia, mas a China está ali, está de olho, está presente. Os Estados Unidos hoje estariam muito mais do lado da Índia, tanto que, assim, as declarações americanas, né, com essa tensão depois do atentado terrorista, não são de, não, veja, não é botar panos quentes, é falar para a Índia, olha, apoiamos você de trazer justiça, fazer justiça. E a questão do terrorismo é tão importante para a Índia que durante muitas décadas a Índia sempre teve uma posição pró-Palestina. Com o ataque de 7 de outubro, a Índia muda de lado e fica do lado de Israel. Exatamente pela questão do fundamentalismo islâmico terrorista vindo do Hamas, mas é uma coisa que a Índia sofre. E assim, um detalhe importante, vale lembrar que o governo da Índia, ele tem uma característica, uma essência nacionalista hindu. O Modi, né, que é o primeiro-ministro, ele tem um partido que ele exalta e construiu a sua plataforma política na identidade hindu. Então, um confronto e um ataque terrorista islâmico contra hindus, e o ataque foi bem brutal, porque ele ia questionando as pessoas, né, com a sua religião, e aí falava que era hindu e aí matava. Foram 26 pessoas mortas. Isso mexe diretamente com o discurso do Modi. E isso vai levá-lo a dar uma resposta militar contundente. Isso vai acontecer. Teremos uma resposta militar. A grande pergunta vai ser uma resposta combinada, comedida, panos quentes, telegrafada, como foram muitos dos choques entre Israel e Irã, os dois lados com medo de não passar da linha. Já se passaram vários dias do ataque e a resposta ainda não veio. Ela veio de outras maneiras, não militares, né? E a primeira medida escalatória por parte da Índia foi fechar uma barragem aqui, ó, de um rio que ele vai... deixa eu achar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Esta barragem aqui, ó. Tá vendo aqui a barragem? Este rio aqui, ele é um afluente do rio Indo, que é um dos berços da civilização humana e é o maior rio do Paquistão. E com isso diminui o fluxo, isso afeta a agricultura no Paquistão. Essa foi a primeira medida. A segunda medida, talvez se juntar, forçar os Estados Unidos, pegar o apoio dos Estados Unidos para segurar o dinheiro que o Paquistão tem recebido do FMI. Outro é falar com a Arábia Saudita e outros países para cortarem investimentos. E por fim, né, em última instância, certamente nós teremos uma ofensiva, um ataque militar.
E claro que a pergunta é qual a intensidade desse ataque e qual vai ser a resposta do Paquistão. Pode ser que nenhum dos dois queiram escalar. O Paquistão tem um interesse em chamar atenção para essa história e provocar uma negociação. E óbvio, melhor ainda se a negociação for liderada pela China, certamente algo que a Índia não vai aceitar, mas ele quer fazer algum tipo de acordo e colocar todo mundo na mesa para forçar conseguir uma posição melhor para o seu lado. Essa seria uma das razões. Outra razão é que a credibilidade dos militares no Paquistão anda mal. O país está numa situação econômica muito ruim, muita instabilidade, golpes, uma série de coisas, e de repente você lutar, né, ou se colocar pronto para defender o país contra o seu maior inimigo, que é a Índia, isso vai levar o prestígio dos militares no Paquistão. Então, para eles, faz sentido provocar um conflito agora, e por isso que incentivaram essa frente de resistência a atacar. A Índia deve responder. Olha, gente, não me parece que isso vai virar um grande conflito, mas, como eu disse para vocês, o contexto geopolítico é outro. Não existe um interesse, uma mobilização de outras forças do mundo em conjunto para conter os dois lados. Meio que cada um está lidando com seus problemas, como eu falei também, nós estamos no auge de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Todas essas coisas acontecem em parte porque depois da invasão da Rússia à Ucrânia, a desordem tem tomado conta do mundo. É um momento propício para isso. Para a Índia é complicado, porque o grande foco da Índia é com a China, a nova Rota da Seda e a nova Rota da Seda marítima tem feito um cerco, que seria chamado de colar de pérolas, à Índia. A Índia está tentando responder com um colar de diamantes, criando alianças para cercar a China, muito menos efetivo, muito menos sólida e substancial do que o cerco que a China tem feito à Índia. Mas isso daqui atrai a Índia para o centro das instabilidades todas, e todo mundo me pergunta, qual o papel da Índia nesse choque entre o eixo das ditaduras e as democracias? E um conflito com o Paquistão e essa instabilidade e um possível envolvimento ou parceria da China vai provocar a Índia ter que buscar aliados e talvez se aproximar mais dos Estados Unidos. E aí então, nessa situação, o tabuleiro geopolítico começa a mudar, porque a China começa a entrar efetivamente nessa disputa de todos esses movimentos maiores, que até então a Índia queria ficar de fora, queria ter uma relação boa com a Rússia, com o Irã, tá do lado dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão. O único país que a Índia realmente tem um pé atrás e se preocupa muito é com a China. Mas mesmo assim, nós temos assistido algumas conversas, uma tentativa. Vale lembrar algo que eu já falei para vocês terem uma ideia, a Índia baniu o TikTok, né? Muito antes dos Estados Unidos começar a ter essa discussão. Então, a Índia sabe com quem ela está lidando em termos da China, mas ela também não quer se envolver muito em todas essas brigas do que está acontecendo no mundo. Mas um conflito com o Paquistão, ou essa situação com o Paquistão, pode forçar a Índia a precisar de mais ajuda, uma vez que Paquistão e China estão juntos aqui. E se a Índia precisar de ajuda, ela vai ter que se aproximar e começar a tomar lado. E aí a gente traz a maior população do mundo para o meio da confusão de todo o resto que está acontecendo no mundo. Então não dá para dizer, isso daqui é um início de uma guerra atômica ou uma guerra nuclear. Ao longo da história, os dois países foram muito comedidos, mesmo quando entraram em conflito. Por outro lado, o cenário geopolítico está diferente. O mundo está mais instável, está mais descontrolado, e você não tem outros países em conjunto botando pressão para os dois ficarem contidos e calmos. Tudo pode acontecer, as coisas podem acontecer não propositalmente também. Nós podemos ter uma escalada descontrolada, não intencional, e aí sim temos que se preocupar, porque nós estamos falando de
2 potências atômicas e mais a China do lado. Em 2020, Índia e China já entraram em briga. Bom, isso daqui tem muito assunto aqui, tem muita coisa para mostrar para vocês da disputa da Índia com a China, a geopolítica toda aqui, a expansão, o posicionamento chinês na fronteira toda aqui, seja com Nepal, com Butão, com Tibete. Um outro vídeo aqui no canal que vale a pena vocês assistirem, que é a geopolítica da reencarnação do Dalai Lama, que o Tibete, né, uma região aqui que a China controlou, invadiu, dominou, a reencarnação do Dalai Lama é um ponto central na capacidade da China incorporar e dominar em definitivo, e tem uma geopolítica por trás disso. Mas é isso, tem muita coisa, vamos esperar os próximos dias ou próximas horas, ou sei lá quando que vai vir a resposta indiana, e vamos estar aqui acompanhando sempre. Não se esqueçam, dá like no vídeo, compartilha com seus amigos, segue o canal, gente. Muita gente está aqui assistindo e não segue o canal. Vai lá só,